Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. De manhã cedo, uma camada de neblina ainda cobria a camada externa da janela. Nuvens escuras cobriam densamente o céu lá fora, e havia sinais de chuva caindo em breve. A qualidade do ar aqui está piorando a cada dia. Depois que eu ganhar dinheiro suficiente, definitivamente terei que sair deste distrito quebrado e me mudar para uma casa melhor na cidade. Depois de se sentar, Xifeng olhou pela janela. Em seguida, ele flexionou o corpo e saiu da cama. Ele então fez 2 séries de movimentos de treino antes de ir para seu banheiro apertado para se lavar. Xifeng pegou seu telefone da mesa assim que terminou de se arrumar. Ele começou a verificar o dinheiro restante em sua conta bancária. Comer macarrão instantâneo era constantemente ruim para seu corpo. Além disso, os nutrientes fornecidos certamente não eram suficientes para complementar seu método de treinamento. Ele obteve o cartão de membro e os cupons para a Ursa Maior depois de muita dificuldade, mas descobriu que ainda precisava esperar 5 dias antes de poder usá-los. Isso o deixou um pouco deprimido. Agora, sua única esperança estava nas vendas da moeda do jogo. Anteriormente, Xifeng havia registrado 3 moedas de ouro no centro comercial virtual. Se alguém fizer compras, os créditos ganhos serão enviados automaticamente para sua conta bancária. No entanto, o centro comercial teve um atraso de remessa de 3 horas. Além disso, Xifeng não ativou as notificações para sua conta de negociação. Então, mesmo que a transação já tivesse sido feita, ele não sabia quanto havia sido transferido para sua conta. Ele só poderia usar seu telefone antigo para verificar sua conta bancária. Xifeng atualmente não possuía dinheiro para comprar o mais recente relógio quântico. Caso contrário, muitas questões poderiam ser facilmente resolvidas. Até mesmo pagamentos com cartão de crédito poderiam ser feitos por meio do relógio. Além disso, todas as lojas que vendem itens suportam pagamento, pois era seguro e rápido. Em um breve momento, Xifeng entrou em sua conta bancária usando seu celular, verificando a quantia de dinheiro que restava. Se houvesse créditos suficientes, ele iria e faria uma boa refeição. A última vez que ele se lembrou de ter comido carne foi quando ele ainda estava no seu 3º ano de universidade. Agora, ele estava em seu 4º ano e se formaria em breve. Anteriormente, ele havia recuperado todo o seu dinheiro da conta bancária para comprar macarrão instantâneo. Seu saldo atual não deve ser maior que um crédito. Depois de vender por uma noite inteira, deveria haver algumas pessoas que comprariam parte de sua moeda do jogo. Isso era especialmente verdade para as guildas na cidade do Rio Branco. Xifeng não acreditava que essas guildas pudessem acumular fundos tão rapidamente. Mesmo que assinassem um contrato com equipes de farmar dinheiro ou tivessem suas equipes de farmar dinheiro, era absolutamente impossível para elas comprarem tanto equipamento em um período tão curto. Mais ou menos, elas deveriam ter comprado alguma moeda do jogo. Eles realmente compraram bastante. Acho que não terei que me preocupar com comida por alguns dias. Xifeng sorriu levemente quando viu que havia mais de 1.700 créditos em sua conta bancária. No entanto, o imposto comercial era realmente alto. Ele vendeu um total de 30 moedas de prata que valiam 1.800 créditos, mas 100 desses créditos foram para impostos. A quantia era realmente sinistra. De qualquer forma, Xifeng agora tinha algum dinheiro, e era o dobro do valor das despesas de vida que ele teria cada mês. Era o suficiente para ele comer direito por um bom tempo. Se todas as 3 moedas de ouro fossem vendidas, isso daria 18.000 créditos. Xifeng teria então o dinheiro para comprar 2 capacetes de jogos virtuais. A única preocupação que ele tinha agora era se todas as 3 moedas de ouro seriam vendidas ou não. Após alguma consideração, Xifeng decidiu que ele definitivamente deveria fazer essas guildas e jogadores gastarem mais dinheiro durante esse período. Caso contrário, se eles fizessem negócios no jogo, eles seriam facilmente capazes de resolver seus problemas com dinheiro. Naquela época, eles não teriam que comprar moeda do jogo no centro comercial virtual. Posteriormente, Xifeng deixou seu apartamento alugado. Ele foi ao banco, sacando todo o seu dinheiro. Agora que tinha algum dinheiro, Xifeng foi ao centro de nutrição e comprou 3 garrafas de fluidos nutricionais de classificação C. Elas eram suficientes para durar até 9 dias. Quando a bela vendedora viu que Xifeng havia comprado 3 garrafas sem nem piscar, ela não pôde deixar de ter alguns pensamentos. Tomando a iniciativa, ela perguntou: "Você está livre esta tarde, bonitão? Que tal irmos à Praça Yolan para tomar uma bebida? Por minha conta." A Praça Yolan era um local romântico muito conhecido nas proximidades, e muitos jovens, tanto homens quanto mulheres, adoravam ir até lá. Olhando para o corpo gracioso e os olhos cheios de luxúria da linda vendedora, ela era muito melhor do que as garotas lindamente vestidas de sua classe. No entanto, Xifeng apenas lhe deu um sorriso calmo. Como ele poderia não saber quais eram os pensamentos dela? Ele a rejeitou com tato e se virou para sair.
A reação de Xifeng fez com que a bela vendedora se sentisse um pouco infeliz. Uma grande captura tinha fugido assim. Ela não era linda? Seu corpo estava faltando? Fluidos nutricionais eram os produtos de ponta da nova era. Eles não só podiam retardar o envelhecimento, mas também podiam curar discretamente os ferimentos que não podiam ser detectados, regenerar células do corpo, desenvolver células cerebrais e muitos outros impactos surpreendentes. Esses itens já se tornaram itens indispensáveis para atletas e artistas marciais. No entanto, eles eram muito caros, então as pessoas comuns só podiam comprar uma garrafa para beber ocasionalmente. Afinal, o salário de um mês era apenas uma quantia. Era impossível para eles pagarem uma garrafa a cada 3 dias. Somente os ricos eram capazes de pagar esses fluidos nutricionais como bebidas, transformando constantemente seus corpos. Centenas de anos atrás, muito raramente as crianças de famílias ricas seriam feias. As mulheres normalmente seriam beldades, enquanto os homens normalmente seriam homens bonitos. No entanto, com os fluidos nutricionais nesta era atual, mulheres bonitas e homens bonitos podiam ser comumente vistos pelas ruas. Uma garrafa de fluido nutriente de nível C custa 400 créditos. Uma garrafa de fluido nutriente de classificação B custa 1000 créditos. Uma garrafa de fluido nutriente de classificação A custa 10.000 créditos. Quanto aos melhores fluidos nutricionais de classificação S, esses eram itens que não podiam ser comprados por pessoas comuns, mesmo que quisessem. Esses fluidos nutricionais eram vendidos apenas para os círculos internos da sociedade. Em sua vida anterior, Xifeng teve a sorte de comprar um por causa de seu status como um membro central da Shadow. O fluido nutriente de classificação S era extremamente caro, custando 1 milhão de créditos por frasco. No entanto, seus efeitos eram igualmente surpreendentes. Fluidos nutricionais de classificação A estavam longe de serem comparáveis a ele. Embora os fluidos nutricionais de classificação S fossem muito caros, havia muitas pessoas ricas no mundo. Aqueles que podiam comprá-los não se incomodariam com tal quantia de dinheiro. Afinal, quem não gostaria de trocar dinheiro por sua própria juventude? Era realmente difícil imaginar, o sonho da humanidade de centenas de anos atrás agora se tornará realidade. O corpo era um recurso necessário para fazer uma revolução. Se Xifeng quisesse melhorar suas habilidades no domínio de Deus e ficar no topo do jogo, então um corpo forte e uma mente ágil eram indispensáveis. Portanto, Xifeng não cometeria o mesmo erro nesse aspecto como cometeu em sua vida anterior. Depois disso, Xifeng foi a um restaurante gourmet. Ele gastou 100 créditos comprando 2 conjuntos de refeições nutritivas, uma era para ele comer agora mesmo e outra para levar para o almoço. Depois de comer, Xifeng fez uma viagem a um centro de treino normal. Depois de gastar 60 créditos, ele treinou por 4 horas antes de voltar para casa. À noite, por volta das 19 horas, Xifeng bebeu uma garrafa de fluidos nutricionais e deitou na cama. Ele ativou o capacete de jogo e se conectou ao domínio de Deus. Após efetuar login, Xifeng começou a organizar os itens que obteve. Quando ele terminou de organizar os itens, Xifeng começou a se sentir emocionado. Não era de se admirar que a Floresta do Luar fosse uma terra de tesouros. Só as várias pedras preciosas de nível 1 que ele adquiriu somavam mais de 300 peças. Havia também bolsas de livros de habilidades, bolsas de peças de equipamento de bronze, 5 peças de equipamento de ferro misterioso, mais de 50 conjuntos de cartas, mais de 20 receitas para classes de estilo de vida, mais de 30 pergaminhos mágicos de nível 1 e 4 pergaminhos mágicos de nível 2. Os pergaminhos mágicos dos baús de tesouro eram muito melhores do que aqueles vendidos na loja de magia. Isso porque os vários pergaminhos na loja de magia nem sequer atingiam o padrão do nível 1. Enquanto isso, os pergaminhos mágicos do nível 2 eram muito mais preciosos. Cada peça teria um grande propósito, e não teria ninguém disposto a vendê-la. Quanto à coisa que trouxe mais alegria a Xifeng, ele terminou de completar o conjunto de equipamento Lua Prateada. Além disso, ele também coletou um conjunto completo de conjunto de equipamento Sangue Negro destinado a Guerreiro de Escudo e Cavaleiro Guardião. O valor do conjunto de equipamento Sangue Negro excedeu em muito do conjunto de equipamento Lua Prateada. Foi um dos melhores conjuntos de equipamento para Guerreiro de Escudo e Cavaleiro Guardião que estavam abaixo do nível 10. Se Cola equipasse este conjunto no nível 6 ou 7, então Masmorra do modo Inferno abaixo do nível 10 não seria mais um problema. Com tantos itens bons, Xifeng já tinha uma base sólida para formar um time de 20 homens. As únicas dúvidas restantes seriam recrutar membros e suas habilidades. Após terminar de arrumar sua bolsa e confirmar que não havia mais lucros a serem obtidos na Floresta do Luar, Xifeng ativou o orbe mágico de teletransporte, deixando a Floresta do Luar. No mundo real, o céu escureceu lentamente conforme o sol se punha sob a montanha. Por outro lado, os jogadores do domínio de Deus estavam dando boas-vindas ao nascer do sol da manhã. Cidade da Folha Vermelha estava atualmente bem iluminada como se fosse dia.
Na área comercial, os jogadores podiam ser encontrados em todos os lugares enquanto abriam caminho pelas ruas. Comparado a ontem, havia muito mais jogadores atualmente na cidade, e muitos deles eram novos jogadores que estavam no nível 0. Depois de estar oficialmente ativo por 2 dias, muitas pessoas começaram a notar a diferença entre o domínio de Deus e outros jogos de realidade virtual. A batalha por si só era extremamente atraente, sem mencionar outras fontes de entretenimento. Os monstros no domínio de Deus melhoraram com o aumento dos níveis, fazendo com que as batalhas parecessem cada vez mais reais. Não eram mais as lutas simples usuais onde jogadores e monstros se revezavam lutando entre si. As batalhas em domínio de Deus foram mais semelhantes às competições de luta na vida real. Esta era a era em que toda a população mundial se exercitava. No mundo real, as pessoas já alcançaram um nível de obsessão em relação às competições de luta, tornando tais competições extremamente populares. Todos desejavam uma batalha na qual poderiam lutar com o coração, e ainda mais quando trocassem golpes com um especialista. Eles queriam perseguir o intenso sentimento de emoção que fazia o sangue ferver. Era um sentimento viciante que era impossível de desistir. Enquanto isso, o domínio de Deus tinha tudo isso, e não havia perigos para a vida de uma pessoa. Além disso, domínio de Deus continha grandes aventuras que eram fascinantes e emocionantes. Havia também inúmeras incógnitas esperando para serem descobertas e exploradas. O tempo no jogo também era o dobro do tempo na vida real. Muitos jogadores gostariam de poder ficar dentro do domínio de Deus pelo resto de suas vidas, vivendo sua segunda vida dentro do jogo. Foi também por esse motivo que muitos jogadores foram atraídos para o domínio de Deus. Muitas empresas de jogos virtuais, após verem essa situação irreversível, declararam falência, uma após a outra, enquanto se preparavam para investir no domínio de Deus. Tal situação também fez com que alguns jogadores veteranos relutantes entrassem no domínio de Deus, aumentando muito o número de jogadores. Logo após retornar para a cidade da Folha Vermelha, Xifeng recebeu um monte de notificações do sistema. Quase todas eram notificações de vendas da casa de leilão. Em um instante, o dinheiro que Xifeng possuía para mais de 500 moedas de prata ou 5 moedas de ouro. Xifeng ainda se lembrava de ter registrado recentemente 3 moedas de ouro no centro comercial virtual. Depois de menos de um dia de esforço, ele agora possuía 5 moedas de ouro adicionais. Essas guildas obtiveram todo esse dinheiro depois de muita dificuldade, mas todas contribuíram para ele no final. Atualmente, pode não haver outro jogador na cidade do Rio Branco que fosse mais rico do que ele. Os líderes de guildas de primeira linha não eram exceção. No entanto, isso era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro momento de ganhar dinheiro estava apenas começando. Xifeng primeiro armazenou todos os itens que estavam em sua bolsa em seu depósito. Ele não estava planejando vendê-los, mas, em vez disso, guardou-os para uso futuro. Afinal, itens como pedras preciosas e livros de habilidade eram moedas fortes, seus preços nunca se depreciariam. Pelo contrário, eram equipamentos que se depreciariam junto com o aumento dos níveis dos jogadores. Logo depois, Xifeng começou a fazer seus antigos negócios novamente. A noite era o melhor período para fazer negócios. Vendo que o sol logo nasceria, Xifeng deixou sua missão de lado por enquanto e montou uma barraca de rua, comprando pedras, essência mágica, pedras rígidas e conjunto de cartas. Devido a ocorrências similares anteriores, muitos jogadores ficariam aqui deliberadamente e esperariam a chegada de Xifeng. Agora, apenas um grito casual de Xifeng era o suficiente para fazer uma multidão de jogadores vir correndo em sua direção. Dessa forma, Xifeng comprava materiais enquanto ouvia as conversas dos jogadores próximos. A Aliança dos Assassinos obteve grande glória desta vez. Eles completaram a missão da insurreição dos pequenos homens peixe e ganharam muita reputação de guilda. Não demorará muito para que a Aliança dos Assassinos se torne uma guilda de nível 2. Qual é o problema? Ouvi dizer que um grande evento ocorreu na capital. O líder da guilda de uma guilda de primeira classe, Federação Rio Estrela, completou uma grande missão e já se tornou um cidadão de primeira classe. Só mais um pouco e ele se tornará parte da nobreza. Quando ele obtiver a posição de nobre, o que um pouco de reputação da guilda importaria? Depois de se tornar um nobre, ele poderia ir ao acampamento do exército e à prefeitura para pedir missões da guilda. Federação Rio Estrela poderia alcançar e superar a Aliança dos Assassinos a qualquer momento. Incluindo os vários privilégios disponíveis para os nobres, sua vantagem acumulada é enorme. Apenas a atual Federação Rio Estrela foi o suficiente para suprimir Ouroboros. Quando a luta pela capital começar, a cidade provavelmente cairá nas mãos dele. Esses são apenas pequenos assuntos. Agora, o assunto mais popular teria que ser o confronto entre o Forjador da Chama Negra e o Martelo de Negociação. Quem não sabe sobre isso? Agora mesmo, provavelmente não há uma única pessoa na área da cidade do Rio Branco que não saiba disso. No entanto, eu nunca imaginei que o vencedor seria tão rapidamente determinado.
Além disso, nunca pensei que o vencedor final seria martelo de negociação. Felizmente eu fui rápido e peguei dinheiro emprestado para comprar um peitoral cintilante. Muitas pessoas estão comprando-os a preços altos. Eu poderia facilmente ganhar 3 moedas de prata, desde que revendesse a que tenho. Exatamente. Independentemente dos atributos ou projeto, o peitoral cintilante é muito melhor, então seu custo deve ser extremamente alto. Ele só foi vendido por um preço tão baixo por causa da competição com martelo de negociação. Chama Negra deve ter perdido essa batalha depois de perder dinheiro constantemente. Infelizmente, ele não está vendendo nenhuma única peça do equipamento agora. Caso contrário, eu definitivamente pegaria dinheiro emprestado para comprar um. Agora mesmo, a fama da martelo de negociação explodiu. Nos fóruns, ele até começou a repreender orgulhosamente o misterioso ferreiro como incompetente, chamando o misterioso ferreiro de filho da, por não ousar competir com ele. Para aumentar sua fama e influência, essas guildas de primeira linha certamente o convidarão. Martelo de negociação já deve estar discutindo os termos do contrato com eles agora mesmo. O forjador-chefe de uma guilda de primeira classe, as pessoas babariam só de pensar em tal posição. No entanto, só podemos olhar com inveja porque não temos um projeto de forjamento para equipamento de bronze. Se eu tivesse um item desses, mesmo que eu fosse à falência, eu definitivamente competiria com o martelo de negociação até o fim. Quando eu obtiver a posição de chefe forjador de uma guilda de primeira classe, meu futuro será cheio de fama e fortuna. Quando Xifeng ouviu a conversa, suas sobrancelhas franziram levemente. Ele então chamou o fórum oficial. Com certeza, martelo de negociação estava ridicularizando com todo tipo de insultos. Filho da, você não era tão incrível? Por que você se tornou um covarde? Vamos continuar competindo se você tem habilidade. Veja como eu vou esmagar um ferreiro de coração negro como você. Olhando para as travessuras inferiores de martelo de negociação, Xifeng sorriu calmamente. Ele não pôde deixar de admirar ele. Para se tornar famoso, ele se transformou em um lunático que estava disposto a usar qualquer meio. Assim como na vida anterior de Xifeng, para se juntar à guilda Dominadores do Mundo e se tornar seu forjador-chefe, martelo de negociação estava disposto a vender toda a sua guilda. Depois de terminar de comprar os materiais, Xifeng foi em direção à casa de leilões. Depois de todo o clamor que o martelo de negociação fez, o peitoral cintilante havia se tornado completamente famoso. Xifeng agora podia começar sua próxima operação de fazer dinheiro. No estágio atual do jogo, a maioria dos jogadores médios já estava no nível 3, enquanto muitos veteranos estavam no nível 4 e os especialistas estavam no nível 5. O jogador médio não podia pagar por um peitoral cintilante. Enquanto os veteranos ficavam pedindo dinheiro emprestado para comprar uma peça para si. Quanto aos especialistas, o uso do peitoral cintilante não era tão bom. Havia muito equipamento dentro das masmorras de nível 5 que era muito melhor do que o peitoral cintilante. Isso fez com que o peitoral cintilante não pudesse render muito dinheiro para Xifeng. Afinal, os maiores compradores do equipamento eram principalmente aquelas guildas. Talvez houvesse alguns novos ricos que pudessem comprar um para brincar, mas eles estavam em minorias extremas entre os jogadores médios. Xifeng entrou na casa de leilões, no grande salão que estava lotado de pessoas. Sem uma opção melhor, Xifeng escolheu um canto e silenciosamente abriu a tela de exibição da casa de leilões. Ele então colocou 20 cópias do projeto de forjamento para o peitoral cintilante em leilão. O preço base para cada projeto de forjamento foi definido em 30 moedas de prata, e elas seriam vendidas uma por uma em intervalos de meia hora. Não era porque Xifeng não queria vender-los em grandes quantidades, mas porque isso resultaria em seu preço permanecer baixo. Somente por meio da divulgação da fome ele seria capaz de colher o maior lucro. Deixe essas guildas lutando lentamente entre si. Depois, Xifeng limpou as pedras rígidas e os conjuntos de cartas acumulados da casa de leilão. Ele então saiu da casa de leilões e foi em direção à biblioteca. Campos de Kuruk, este era o parque dos filhotes de leão das pastagens de nível 6. Nesta fase do jogo, havia poucos jogadores que viriam aqui para treinar e subir de nível. Isso porque o nível aqui era um pouco mais alto. Além disso, os monstros eram numerosos e concentrados, tornando-os difíceis de matar. Esses filhotes de leão caçavam em grupos de 3 a 5. Às vezes, eles eram seguidos por um leão da pastagem de elite adulta, o que os tornava muito difíceis de lidar. No entanto, havia atualmente um grupo de 6 homens nesses campos, lutando contra um grupo de leões. Uma garota vestida com uma armadura azul água brandiu sua espada larga, confrontando diretamente um leão de pastagem de elite. Ela não apenas evitou facilmente as garras afiadas do leão, como também aproveitou a chance de atacar e causar danos. Sua aparência valente poderia cativar até as mesmas mulheres. Essa garota era a deusa da neve, Neve Gentil. Ela já havia alcançado nível 5, e usava o equipamento de conjunto bronze nível 4, cicatriz azul.
Em suas mãos, ela segurava a espada do conquistador de classificação Ferro Misterioso. Comparada a antes, sua força atual havia aumentado muito. Além disso, havia também um guerreiro de escudo que não era mais fraco, suportando 4 filhotes de leão de pastagem de uma vez. A curandeira do grupo, Xiao Yuyer, entoou uma prece, suas mãos delicadas traçando textos divinos no ar. Xiao Yuyer cuidou do guerreiro de escudo enquanto também curava Neve Gentil, permitindo que ambos os HPS permanecessem acima da linha de segurança. A bruxa das chamas, Zhao Yueru, também estava usando o conjunto de equipamento Chama da Fantasia nível 4. Grandes bolas de fogo disparavam constantemente de sua mão, causando uma quantidade assustadora de dano acima da cabeça do leão da pastagem. Em instantes, eles massacraram o grupo de leões liderados pela elite. Neve Gentil pegou o saque, descobrindo que era um livro de habilidade. Nenhum equipamento caiu. Ela então olhou para Xiao Yuyer, dizendo: Xiao Yuyer, é seu escudo de luz sagrada, aprenda-o rápido. Depois de um descanso, continuaremos procurando por outro leão da pastagem. Nós absolutamente precisamos da habilidade Renascimento. Ótimo! Com essa habilidade, a cura não será mais tão intensa. Xiao Yuyer disse alegremente ao receber a habilidade. Atualmente descansando, Ao Yueru disse de repente em um tom curioso. Neve, aquele martelo de negociação já ganhou uma quantidade enorme de fama. Deveríamos pelo menos enviar uma pessoa para recrutá-lo. Ainda podemos aumentar a fama da nossa guilda se tivermos sucesso. Além disso, suas habilidades de força não são ruínas. Seria lamentável se deixássemos alguma outra guilda roubá-lo. Não precisa. Não vai demorar muito para que o equipamento bronze nível 3 tenha pouco valor. Ele só sabe forjar equipamento bronze nível 3 e não possui nenhum projeto de forjamento para equipamentos de nível superior. Por que deveríamos gastar uma grande quantia de dinheiro brigando por ele? Nós apenas perderíamos a chance de ganhar um pouco de dinheiro. Além disso, nem sabemos quando nossa guilda conseguiria obter um projeto de forjamento para equipamento bronze de alto nível. Para que precisaríamos dele? Neve Gentil balançou a cabeça. Ela não tinha nenhum interesse particular por uma pessoa como martelo de negociação. Em vez disso, ela disse: pelo contrário, estou mais interessada no Forjador da Chama Negra, especialmente nas ações do Forjador. Não consigo ver através de suas intenções. Se ele quisesse atrair a atenção de guildas de primeira linha e se destacar, então ele não tem razão para esconder seu nome. Haveria muitas guildas grandes entrando em contato com ele. No entanto, ele escondeu seu nome, impedindo que qualquer um o contatasse. Isso significa que ele não deseja que outros saibam de sua identidade. No entanto, ele ainda competiu com a martelo de negociação, diminuindo o preço de seu equipamento e deixando que todos o conhecessem mais uma vez. Agora que ele entrou em nossos olhos, no momento mais acalorado, ele repentinamente se retira da competição e desaparece de nossa vista mais uma vez. Ele nos trouxe continuamente 3 tipos diferentes de equipamentos forjados. Ser capaz de obter tantos projetos de forjamento para equipamentos de bronze mostra que ele tem grande força. No entanto, por que ele se retiraria de repente? Qual é o objetivo deste forjador de chamas negras? Ou ele se retirou porque já atingiu seu objetivo? Até agora, ainda não sei o que aquele forjador de chamas negras está tentando fazer. Ele é cheio de mistério em todos os aspectos. Neve, que tal eu pedir para alguém pesquisar sobre esse ferreiro? Ouvindo você dizer isso, até eu quero ver que tipo de pessoa ele é. Após ouvir a análise de Neve Gentil, a realização atingiu Zhao Yueru. De repente, ela se interessou por esse forjador de chamas negras. Ela também sentiu que essa pessoa não era simples. Seu interesse por sua identidade transbordou. Só o pensamento de ser capaz de expor a identidade dessa pessoa a fez-se sentir um pouco animada. Enquanto isso, dentro de uma sala de forjamento intermediário no 2º andar da Associação de Forjamento. Pessoal, como vai a consideração de vocês? Martelo de negociação sentou-se de pernas cruzadas, perguntando casualmente enquanto olhava para os representantes das guildas de primeira linha com os olhos semicerrados. Entretanto, as condições estabelecidas pela Martelo de negociação fizeram com que essas guildas de primeira linha ficassem em silêncio. As condições da Martelo de negociação eram muito duras. Só a vila que ele queria na cidade em que vivia e o salário anual de 5 milhões de créditos fariam essas guildas darem um passo para trás, sem mencionar que ele queria que todos os recursos fossem priorizados para ele. Tal tratamento provavelmente era desfrutado apenas pelo líder da guilda e pelo vice-líder. Enquanto isso, Martelo de negociação queria o mesmo tratamento que eles. Então, isso não significava que ele estaria em pé de igualdade com o líder da guilda e o vice-líder? Vocês precisam pensar nisso claramente. Não é fácil para mim ganhar uma reputação tão boa. Enquanto eu entrar para sua guilda, sua popularidade vai imediatamente disparar e superar as outras guildas. Vocês não terão escassez de equipamentos de bronze e poderão ganhar uma grande quantia de dinheiro por causa das minhas técnicas de forja.
O preço que dei não deve ser considerado muito, disse Martelo de Negociação com um sorriso. Seu rosto tinha uma expressão que dizia: se vocês não me recrutarem, haverá outros que o farão. Não se arrependam quando chegar a hora. Martelo de Negociação tinha essas guildas de primeira classe comendo na palma de sua mão. Agora, cada uma dessas guildas de primeira classe queria estar um passo à frente das outras. Se assim fosse, elas seriam capazes de ter uma vantagem maior em tomar posse de uma cidade. A riqueza que vinha com a posse do controle sobre uma cidade virtual não era algo que meros 5 milhões de créditos e uma vila pudessem se comparar. O preço pedido pela Martelo de Negociação poderia ser considerado baixo. Olhando para os representantes dessas guildas de primeira linha, embora suas expressões demonstrassem hesitação, seus olhos brilharam com a convicção de recrutá-lo. Martelo de Negociação de repente sentiu que sua ação de investir todos os seus bens na competição dessa vez foi realmente sábia. Se ele não tivesse endurecido seu coração para pedir dinheiro emprestado a agiotas no último segundo, ele poderia ter realmente perdido para o Forjador de Chamas Negras. Felizmente, o Forjador de Chamas Negras mordeu a poeira um passo antes dele, permitindo que ele provasse o fruto final da vitória. Assim como o Martelo de Negociação estava satisfeito consigo mesmo, as expressões dos vários representantes ao redor da mesa de conferência mudaram de repente. Todos e cada um deles revelaram expressões de choque e êxtase. Irmão Martelo de Negociação, eu realmente sinto muito, mas nossa guilda decidiu se retirar desta competição e ceder às outras guildas. Nossa guilda não vai mais participar, e eu ainda tenho assuntos para resolver, então vou embora. O representante da Federação Rio Estrela disse de repente. Esse preço é alto demais. Nossa guilda só pode desistir também. Só podemos esperar cooperar com você no futuro. Por um momento, todos os representantes da guilda começaram a sair. Além disso, todos eles pareciam estar com pressa. Era como se não pudessem deixar de correr imediatamente para outro lugar, não querendo perder nem um pouco de tempo. O que vocês querem dizer? Não negociar mais? É melhor você não se arrepender. Eu sou um forjador que pode criar equipamento de bronze. Não vou me juntar a vocês no futuro, mesmo que vocês implorem. Ser capaz de forjar equipamentos de bronze é incrível? Agora mesmo, a Casa de Leilões está vendendo projetos de forjamento para equipamentos de bronze. Com o projeto de forjamento, podemos nutrir nossos próprios forjadores. Não precisamos gastar nem 5 milhões de créditos. Um dos representantes riu friamente de Martelo de Negociação antes de sair da sala de forjamento. O que você disse? Fale claramente antes de sair. Martelo de Negociação perguntou abruptamente após ouvir isso. Ele achou que tinha ouvido errado. Vendo que todos tinham ido embora, Martelo de Negociação sentou-se em sua cadeira, paralisado. Ambos os olhos tinham um olhar sem vida. Na verdade, havia alguém vendendo o projeto de forjamento de equipamento de bronze na casa de leilão? Como isso foi possível? Martelo de Negociação não tinha como entender tal comportamento. Era tão tolo quanto entregar as chaves de um tesouro cheio de ouro para outra pessoa. Somente uma pessoa com morte cerebral faria uma ação tão idiota. Não, eles deveriam estar me enganando. Martelo de Negociação levantou-se abruptamente, convocando o fórum oficial. Ele queria fazer essas pessoas se arrependerem. Ele queria arrancá-los por ousar desprezá-lo. No entanto, quando Martelo de Negociação olhou para alguns tópicos de discussões estabelecidas, ele ficou imediatamente perplexo. Na verdade, havia um idiota que estava vendendo um projeto de forjamento. Projeto de forjamento de equipamento de bronze aparecendo na casa de leilões. Fotos como provas disponíveis. Ao clicar no tópico para dar uma olhada, a mente da Martelo de Negociação ficou completamente em branco. O projeto de forjamento era, na verdade, para o peitoral cintilante. Era o equipamento vendido anteriormente pelo forjador da Chama Negra. Todos estavam muito cientes de quão bons eram os atributos deste item. Era um item absolutamente de primeira linha. Se uma guilda de primeira linha obteve este projeto de forja, eles não precisariam dele. Isso porque a fama servia um pouco para uma guilda de primeira classe. Anteriormente, ele ousou agir presunçosamente porque aprendeu o projeto de forja para o peitoral selvagem. Agora que outros tinham um projeto de forja melhor, quem lhe daria atenção? Na discussão, muitas guildas de primeira linha declararam que o projeto de forjamento era deles e que lutariam contra qualquer um que ousasse competir com elas por ele. Portanto, todos começaram a prestar atenção ao problema da propriedade deste projeto de forjamento. Não havia mais ninguém que prestasse atenção a Martelo de Negociação. Em vez disso, todos e cada um deles estavam alegres com seu infortúnio, zombando de seu fim. Isso levou todos a admirar o jogador misterioso que estava vendendo o projeto. Os meios deste jogador misterioso eram extremamente grandes, e as pessoas não podiam deixar de elogiá-lo. Praticamente não havia sangue visto quando ele matou.
Ele só usou um pedaço de papel para fazer com que martelo de negociação, a estrela em ascensão que recebeu a inveja e a admiração de dezenas de milhares, cair de seu altar celestial, afundando no abismo sem fundo e nunca mais conseguindo subir de volta. Martelo de negociação já carregava um ódio amargo por esse jogador que vendeu o projeto de forjamento. Justo quando sua vida de luxo estava ao seu alcance, tudo foi destruído. Além disso, foi destruído por uma pessoa que estava com morte cerebral. Não tema um rival divino, mas tema um aliado porco. Agora, esse ditado precisava de um verso adicional, e tema mais um adversário tolo. Os olhos de martelo de negociação estavam atualmente vermelhos, seu rosto extremamente pálido. Sua expressão sozinha era o suficiente para devorar uma pessoa. Nada bom. Definitivamente devo comprá-lo, não importa o preço. Contanto que eu o compre, posso obter de volta todas as vantagens. Naquela época, não só terei o peitoral selvagem, mas também terei o peitoral cintilante. Quando chegar a hora, essas guildas de primeira classe terão que se prostrar e implorar diante de mim. A expressão atual de martelo de negociação era como a de um jogador que perdeu feio. Ele colocou todas as suas esperanças em comprar o projeto de forjamento do peitoral cintilante. Pensando até esse ponto, martelo de negociação não conseguiu mais se conter e correu rapidamente em direção à casa de leilões. No entanto, não era apenas a martelo de negociação que estava correndo em direção à casa de leilões. Havia também os escalões superiores de várias guildas de várias cidades sob a influência da cidade do Rio Branco. Todos eles queriam comprar o projeto de forja. Afinal, todos sabiam o quão poderoso era o peitoral cintilante. Possuir o projeto de forja era o equivalente a possuir uma montanha de ouro. Este incidente causou um alvoroço nas casas de leilões das várias cidades da cidade do Rio Branco. As casas de leilões ficaram excepcionalmente animadas enquanto os jogadores empurravam uns aos outros dentro do prédio. As casas estavam lotadas até as entradas, dificultando até mesmo a entrada dos jogadores. Enquanto isso, a competição pelo projeto de forjamento do peitoral cintilante iniciou a todo vapor. Cada uma das guildas havia oferecido preços altos. Em 10 minutos, o preço do item havia atingido uma moeda de ouro. Isso mesmo, era uma moeda de ouro. Isso era praticamente todo o fundo fluido de uma grande guilda. Dessa forma, o preço do projeto de forjamento aumentou constantemente, sem sinais de que iria parar. Líder da guilda, não tenho mais dinheiro suficiente. O que fazemos agora? Droga, como pode ser isso? Eu te dei uma moeda de ouro e 20 moedas de prata, como isso não pode ser o suficiente? Mas, está sendo vendido a uma moeda de ouro e 56 moedas de prata agora. Droga, essas pessoas são loucas. É só um projeto de forjamento. Espere um pouco, vou pedir dinheiro imediatamente para a equipe de farmar dinheiro. Não acredito que não possamos conseguir. À medida que o preço do projeto de forjamento do peitoral cintilante aumentava, pouco a pouco, cada uma das várias guildas estava constantemente levantando fundos. Eles contataram equipes de farmar dinheiro, seus membros da guilda e, no final, até compraram o centro comercial virtual. Enquanto isso, Shifeng, a causa de toda essa loucura na cidade do Rio Branco, tinha acabado de chegar confortavelmente à biblioteca. Reverenciada senhorita Charlin, eu trouxe os itens que você pediu. Você pode dissipar a maldição para mim agora? Shifeng sinceramente tirou 2 moedas de ouro, 30 peças de pedras da lua e o orbe mágico de teletransporte. Após ver as brilhantes moedas de ouro, Charlin assentiu com satisfação. No entanto, semelhante à Santa Mãe, Charlin balançou a cabeça e disse em um tom lamentável. Aventureiro, você realmente me surpreendeu. Você conseguiu reunir todos os materiais necessários em um período tão curto. Se eu soubesse antes, teria dito a você que a cerimônia do gotejamento da lua possuía níveis. Níveis? Shifeng olhou para a expressão arrependida de Charlin, e ele não pôde deixar de se sentir um pouco estranho sobre a situação. Era como se ele fosse um rato sendo encarado por um gato. MMHMM. Charlin suspirou, dizendo. O gotejamento da lua é uma cerimônia muito antiga. Na verdade, além de ter um efeito de dissipação, ainda existem outros efeitos. No entanto, por conveniência, a cerimônia era usada apenas para dissipar maldições após alterações constantes, enquanto os outros efeitos eram muito enfraquecidos. Se você pagar mais 3 moedas de ouro, posso reunir todos os materiais necessários para realizar a cerimônia completa do gotejamento da lua. Além de ajudar você a dissipar a maldição, também lhe dará uma grande colheita inimaginável. Você não vai reconsiderar. Grande colheita. Quando Charlin pronunciou essas 2 palavras, sua voz soou excepcionalmente alta, fazendo parecer que essa grande colheita era algo incrível. No entanto, Shifeng sabia que a Charlin diante dele tinha algum tipo de habilidade de transparência. Caso contrário, como ela poderia ter adivinhado que ainda havia 3 moedas de ouro dentro da bolsa dele? Ele já desperdiçou 3 moedas de ouro para dissipar a maldição, e não queria se tornar um otário.
Como se tivesse visto através dos pensamentos de Xifeng, Charlin acrescentou. Aventureiro, você conhece a lenda sobre o santo da espada matador de demônios, Celius? As lendas dizem que Celius foi amaldiçoado pelo grande rei demônio, passando por tormento por um longo período. No entanto, depois de experimentar dificuldades incalculáveis, ele finalmente descobriu um método para dissipar a maldição, que era o gotejamento da lua. Depois de passar pela cerimônia do gotejamento da lua, ele obteve uma nova vida. Ele recebeu força incomparável da cerimônia, permitindo-lhe derrotar o grande rei demônio e se tornar um lendário santo da espada no continente do domínio de Deus. Você não acha que o santo da espada, Celius, era muito poderoso? Enquanto ela falava, os olhos de boneca de Charlin constantemente espiavam Xifeng. Ela constantemente soltava suspiros lamentados à menção de santo da espada. Xifeng de repente ficou sem palavras. Observando as ações de Charlin, ficou claro que ela estava dizendo: o santo da espada está acenando para você. Jovem, você não vai tentar. Xifeng olhou para o rosto de Charlin, cheio de sorrisos, e seu coração se encheu de desamparo. Essa Charlin era uma vendedora de diamantes. Embora Charlin possuísse um temperamento indisciplinado e um corpo criminosamente atraente, pedir 6 moedas de ouro era apenas um grande golpe. 6 moedas de ouro. Isso equivale a 36.000 créditos. Muito bem. Seu coração foi tocado. Se ele pudesse se tornar um santo da espada no futuro, tudo valeria a pena. O novo não surgiria se o velho não desaparecesse. Estimada senhorita Charlin, desejo tentar a cerimônia completa do gotejamento da lua. Haverá algum perigo? Xifeng, sem querer, retirou outras 3 moedas de ouro. Após receber as moedas de ouro, Charlin sorriu alegremente enquanto dizia: pode ficar à vontade, aventureiro. Embora seja minha primeira vez, minhas habilidades são muito boas. Até meu professor me elogiou como um gênio. Vamos começar imediatamente. O céu ainda estava escuro enquanto a lua estava descoberta, bem alto no ar. Dentro da biblioteca localizada nas favelas da cidade da Folha Vermelha. Aventureiro, se você não tiver problemas, então vá até o centro do círculo mágico. Haverá uma luz depois que a cerimônia começar, então apenas aguente, e estará acabado. Charlin indicou para o centro do altar feito de pedra preta. Seus olhos carregavam uma pitada de motivação, pois ela finalmente poderia começar este experimento. Xifeng estava completamente alheio aos pensamentos de Charlin. Ele assentiu com a cabeça enquanto caminhava para o círculo mágico. Não importa como ele colocasse, Charlin era uma personagem importante que possuía um classe nível 3, então não deveria haver complicações. Quanto à dor que ele teria que sofrer, ele não pensou em nada. Durante as batalhas dentro do domínio de Deus, um jogador poderia similarmente sentir dor quando atacado por monstros. No entanto, a maioria dos jogadores ainda escolheu aceitar esse tipo de cenário. O objetivo deles era aumentar a sensação de realismo, então eles não ajustaram a transmissão de dor para 0%. Mais importante, eles queriam aumentar suas habilidades na batalha. Havia um velho dito que dizia: poupe a vara e estrague a criança. Somente com dor alguém seria capaz de lembrar da lição, e somente aprendendo a lição alguém seria capaz de melhorar ainda mais. Portanto, se alguém quisesse crescer no domínio de Deus, aprender a aceitar tal dor era uma necessidade definitiva. No entanto, considerando as tolerâncias de cada jogador, o domínio de Deus determina a transmissão de dor em 20% por padrão. No entanto, alguns especialistas ajustaram a transmissão para 60%, permitindo que eles ficassem mais alertas. Enquanto isso, o próprio Xifeng foi ajustado para 50%. Esse era o grau de dor ao qual ele estava acostumado, e era a quantidade em que ele conseguia obter melhor sua força. Depois de se posicionar, Xifeng acenou para Charlin, deixando que ela pudesse começar a cerimônia. Descida da deusa da lua. Charlin começou sua oração, encantamentos divinos saíam de sua boca enquanto seus dedos traçavam textos divinos. Linha após linha de textos divinos flutuavam no ar e em direção ao horizonte. Comparados à magia do nível 3 de antes, os textos divinos escritos nesta cerimônia eram extremamente numerosos. Mesmo depois de escrever centenas de linhas, Charlin não mostrou sinais de que iria parar. O suor já havia começado a escorrer pelo rosto de Charlin, deixando claro que ela estava um tanto exausta. Enquanto isso, o círculo mágico no chão começou a irradiar um brilho prateado deslumbrante, o próprio círculo mágico subindo gradualmente no ar. Depois de mais de 10 minutos, um raio de luar brilhante disparou em direção ao corpo de Xifeng. De repente, fumaça escura emergiu do corpo de Xifeng. A fumaça escura estava extremamente relutante em se separar do corpo de Xifeng enquanto subia no ar. Enquanto isso, suor começou a aparecer na testa de Xifeng. Seu rosto ficou branco pálido enquanto ele suportava uma dor intensa. Xifeng quase xingou Charlin. Isso definitivamente não era no nível de apenas uma leve dor, mas era muito, muito doloroso. Era como se seus membros estivessem sendo arrancados de seu corpo.
Se ele não tivesse jogado o domínio de Deus por 10 anos, tendo se acostumado à dor há muito tempo, ele poderia estar chorando como um fantasma e uivando como um lobo agora mesmo. Após ser persistentemente iluminada pelo luar por vários minutos, a fumaça preta finalmente saiu do corpo de Xifeng. No entanto, ela não simplesmente desapareceu. Em vez disso, ela se formou em uma sombra escura que era uma cópia carbono de Xifeng. Aventureiro, você precisa matar o clone desse demônio para dissipar a maldição. Eu tenho que conduzir a cerimônia, então não posso lhe dar nenhuma ajuda. Agora, tudo depende de você. Charlin lembrou. Um tanto exausto, Xifeng usou olhos observadores nessa sombra negra. Yifeng, clone do demônio, classificação Elite. Nível 4. HP 2000 de 2000. Elite? A expressão de Xifeng ficou séria. O clone do demônio não tinha muito HP, e seu nível era similar ao dele. Se esse clone não possuísse nenhuma habilidade poderosa, então lidar com ele não seria um grande problema. No entanto, essa probabilidade era pequena. Miserável gotejamento da lua. Humano desprezível. Você achou que usando o gotejamento da lua completo para enfraquecer minha força, você seria capaz de me derrotar? Eu vou te deixar saber a razão pela qual humanos humildes como você nunca vencerão contra nós, demônios poderosos. O clone do demônio tinha uma expressão enfurecida enquanto puxava uma espada longa preta, cortando-a em Xifeng. Num piscar de olhos, o clone chegou diante de Xifeng. Um tênue raio preto seguiu enquanto ele balançava sua espada longa. Em um instante, aquele único raio preto se transformou em 4 listras, todas elas ameaçando cortar Xifeng em blocos de carne. Condição extraordinária. Xifeng ficou muito chocado ao ver tal ação. Essa velocidade excede muito a de um elite normal. Imediatamente, Xifeng usou desviar. Droga, droga, droga. Xifeng recuou vários passos antes de estabilizar seu corpo. Se não fosse pelo gotejamento da lua completo, o clone desse demônio poderia não ser apenas um elite, mas um elite especial. Morra! Apesar de ter a vantagem, o clone do demônio não deu nenhuma chance a Xifeng. Ele usou o cortar de Xifeng, sua espada perfurou em direção ao coração de Xifeng. Xifeng imediatamente ativou caminhando sobre o vento, seu corpo abruptamente desviando para o lado enquanto ele se distanciava do clone do demônio. Após errar o ataque, o clone virou a cabeça, usando também o caminhando sobre o vento para perseguir Xifeng. Em relação à força, velocidade e HP, o clone do demônio tinha maior vantagem. Além disso, o clone também possuía as mesmas habilidades que Xifeng. Era uma situação extremamente desfavorável para Xifeng. Vendo que estava prestes a alcançar Xifeng, o clone do demônio revelou um sorriso implacável, dizendo: Eu sei tudo o que você sabe. Além disso, minha força é maior que a sua. Você não tem chance de me derrotar, então seja bom e espere pela morte. Este é o seu destino. Então, você conhece esse movimento? Xifeng revelou um leve sorriso. 9 fantasmas de espadas apareceram ao lado dele. Com um som de colisão, todos os 9 dispararam em direção ao clone do demônio. Embora o clone pudesse bloquear a maioria dos ataques, alguns fantasmas da lâmina abissal ainda conseguiram perfurar seu corpo. Cada ataque dos fantasmas causava mais de 30 pontos de dano ao clone. Humano desprezível, você está apenas confiando na força da sua arma. Vou deixar você saber que todos os seus esforços serão em vão. Dizendo isso, o clone correu para a frente de Xifeng e usou relâmpago trovejante. No momento em que as luzes da espada chegaram, Xifeng sorriu calmamente enquanto tirava 2 pergaminhos de sua bolsa. Um deles era um pergaminho de velocidade, enquanto o outro era um pergaminho polimorfo. Em um instante, a velocidade de Xifeng aumentou abruptamente, desviando para um lado e evitando os ataques do relâmpago trovejante. Ao mesmo tempo, ele transformou o clone do demônio em uma ovelha. Depois de transformá-lo em uma ovelha, Xifeng imediatamente o atacou com sua espada. Relâmpago trovejante. Incapaz de se esquivar, o clone do demônio recebeu todas as 3 luzes de espada. Como resultado, o relâmpago trovejante de nível 5 de Xifeng causou 3 danos aterrorizantes de 112, 135, 163. O clone do demônio ficou muito enfurecido ao ativar a Defensive Blade. Com seu alcance de ataque muito aumentado, ele imediatamente cortou sua espada em Xifeng. Este humano era simplesmente desprezível demais. Ele realmente usou um método feio, como transformá-lo em uma ovelha. E aqui eu me perguntava o quão forte um demônio seria. Você claramente tem um corpo mais forte que o meu, mas ainda está usando as mesmas habilidades que eu. Acho que seus padrões estão exatamente neste nível. Xifeng zombou enquanto se esquivava do ataque que se aproximava. Você está cortejando a morte. Uma única frase de Xifeng quase fez o clone do demônio desmaiar de raiva. Ele enviou um corte duplo no pescoço de Xifeng.
Xifeng apontou a lâmina abissal para o clone do demônio. Em um instante, 9 correntes negras apareceram e o prenderam, restringindo-o por 3 segundos. Matança fantasma. Simultaneamente, tanto o original quanto o clone ativaram a lâmina defensiva, e ambos começaram um ataque ao clone do demônio. Relâmpago trovejante, cortar, divisão de terra, corte duplo e muitas outras habilidades atingiram o clone do demônio. Além dos ataques contínuos do corte dos 9 dragões, o HP do clone do demônio loucamente, caindo para 10% em um instante. E daí se você tem um físico forte? E daí se você conhece todas as minhas habilidades? E daí se você é um demônio? Xifeng perfurou o peito do clone do demônio. Enquanto isso, o clone do demônio só conseguiu cerrar os dentes, fazendo caretas de dor, sua fúria queimava dentro dele. No momento em que as amarras das restrições fossem liberadas, ele seria capaz de lidar melhor com Xifeng. No entanto, quando ele estava revelando sua habilidade especial, o clone do demônio viu o pergaminho na mão de Xifeng. De repente, o clone do demônio se desesperou completamente. Tchau! Xifeng acenou com a mão para o clone do demônio. Ele sabia que o clone do demônio estava prestes a mostrar sua mão, então ele ativou o pergaminho mágico de nível 1 em sua mão. Bombardeio de trovões. Este pergaminho mágico de nível 1 era capaz de causar 500 de dano a um único inimigo abaixo do nível 20. Era mais do que suficiente para lidar com o clone do demônio que atualmente tinha menos de 200 de HP. De repente, um trovão verde caiu do céu. Ele causou 500 pontos de dano ao clone do demônio, transformando o instantâneo em fumaça escura fazendo ele desaparecer. Também deixando para trás um pedaço de equipamento de cor cinza escuro. O sistema soou. Missão Gotejamento da Lua concluída. Recompensando 10.000 pontos de experiência e o título Caçador de Demônios. Reputação no Reino Estrela Lua mais 5, reputação na cidade do Rio Branco mais 20, reputação na cidade da Folha Vermelha mais 100. A confiança da cidade da Folha Vermelha atingiu 50 pontos. Atualizando para cidadão de primeira classe da cidade da Folha Vermelha. A confiança da cidade da Folha Vermelha atingiu 100 pontos. Atualizando para nobre de terceira classe da cidade da Folha Vermelha. Fim dos capítulos do 68 ao 72. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!